Fala Vascaíno, fala Vascaína, bem-vindo ao canal Levante Vascaíno. Esse canal é um canal que eu criei recentemente para a gente poder estar discutindo aí coisas do Vasco, notícias do Vasco, coisas internas do Vasco, né? Interna corpus do Vasco que são importantes para nós. Enfim, antes de mais nada aí do vídeo, gostaria de pedir para vocês aí, vocês colocarem o like, sabe? O seu comentário para saber se você está gostando. E se inscrever no canal para a gente poder estar fortalecendo o nosso trabalho para o Vasco. Tá bom, rapaziada? Faz esse favor aí para mim, a gente vai agradecer bastante. Em relação ao que está acontecendo com o Vasco nos últimos anos, né? A gente vai falar, já foi falado aqui, a respeito da política do Vasco que está atrapalhando muito o clube, sabe? Dos últimos anos, atrapalhando muito o clube. De um ponto que a gente não consegue chegar a um consenso, não consegue chegar a uma paz de espírito para poder, inclusive, dar apoio para a diretoria que está lá para poder desenvolver o trabalho, sabe? O Vasco é um clube em guerra. As pessoas elas não se entendem, elas não sentam para conversar, sabe? Isso é muito triste porque isso está se refletindo dentro do campo, dentro do campo de jogo. Sabe, é uma coisa absurda, que o Vasco, é a quarta vez que o Vasco caiu para a segunda divisão nos últimos 10 anos. Isso nunca tinha acontecido na história do clube, sabe? Eu gosto de falar de futebol, gosto de torcer, gosto de ver os jogos do Vasco, outros jogos também, mas eu não criei esse canal para falar especificamente de jogos, né? Eu criei esse canal para falar da política do Vasco, da política que está acontecendo no clube, que está acabando com o clube, sabe? Ultimamente aí a gente está vendo várias denúncias de pessoas ligadas ao clube, como beneméritos, como sócios beneméritos, como pessoas que têm influência no Vasco e que estão utilizando o Vasco para interesses pessoais, para causas pessoais, esquecendo do clube. Esse senhor, Jorge Salgado, ele entrou para a presidência do clube porque ele perdeu na primeira eleição para o Levenciano. Faltava 2 horas para terminar a eleição, os caras foram lá e conseguiram uma liminar lá do presidente do STJ e tiveram que fazer a contagem do voto, fizeram a contagem dos votos, mas numa segunda decisão da justiça, aquela eleição não foi validada, porque se fosse validada, o Levenciano estaria hoje como presidente do Vasco. E muito provavelmente teria trazido para o clube os investimentos que ele prometeu e que ele demonstrou em números e demonstrou para outros vascaínos, inclusive para muitos youtubers, porque houve uma reunião que foi mostrado isso, que os recursos estavam à disposição do Vasco. É lógico que ia ter um tempo para poder captar esses recursos, mas existia uma cartas de intenções nesse sentido, para melhorar a qualidade técnica do clube. O Vasco não teria caído para a segunda divisão. O que os caras fizeram? Caíram para a segunda divisão. Preferiram cair para a segunda divisão. O seu Jorge Salgado, aquele Júlio Branco. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse canal foi criado muito, não vou dizer raiva, porque raiva é uma coisa feia de se falar de um semelhante, de uma outra pessoa que é igual a mim. Mas eu não vou falar que é raiva, mas eu vou falar que é um sentimento de repulsa. Porque ele não poderia ter feito aquilo. Ele não poderia, em regra, ter ajudado o Salgado e ajudado o Júlio Branco, que é esse que eu queria falar, para melar as eleições no Vasco. Esse cara nunca vai ser presidente do Vasco. Nunca, enquanto eu tiver acesso a internet, YouTube, Instagram, Twitter, porque a torcida do Vasco tem que parar para pensar e expulsar esses caras de lá. Principalmente esse Júlio Branco aí. Quando ele fez isso lá, no dia da eleição, se macumunou com o Campelo e com o Salgado, tá? Nem o Pedrinho, o Edmundo e o Felipe quiseram mais continuar no grupo dele. Não quiseram entrar nem para benemérito, saíram todos 3. Por quê? Porque viram o que ele fez.
Um cara não tem a menor noção de vascainidade, não tem o menor amor pelo clube, porque o interesse dele é um interesse pessoal em ser presidente ou estar lá no Conselho de Beneméritos, com a turma dele lá no Conselho de Beneméritos. E eu vou chamar a atenção do vascaíno para isso. Né? Eu faço esses vídeos e marco ele lá no Instagram, alguma coisa que eu boto lá, marco ele no Twitter também, para ele deixar, para ele entender que o vascaíno vai saber o que ele fez. Mas já sabe, né? Na realidade já sabe. Então, o que está atrapalhando o Vasco, esses resultados esportivos que estão aí, o clube, da 11ª rodada da Série B, não conseguiu entrar no G4 ainda. Está na 6ª posição. Nós caímos 4 vezes nos últimos 10 anos para a 2ª divisão. Isso é um absurdo. É uma falta de amor à instituição, amor às cores, amor a isso aqui, ó, a Cruz de Malta. Porque nós somos Vasco. Nós somos Vasco. Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa anônima. Muitos outros YouTubers aí fizeram o canal justamente para chamar a atenção dos outros vascaínos. Temos que dar um fim nisso lá no Vasco. Sabe? Salgado, Júlio Bran, aquele Mussa, esse tal de Osório, Carlos Osório, que está sendo investigado estava sendo investigado pela Lava Jato, e está todo cagado aí com desvio de dinheiro público. Esses caras têm que ter chutado, dar um chute na bunda desses caras, tirar esses caras do Vasco. Sob pena de nós virarmos um América, com todo respeito ao América. O América, na década de 60, início de 70, era um grande clube. Com torcida, com uma sede linda, com um clube estruturado, sabe? Campeão carioca, revelou grandes jogadores, mas acabou. Por que acabou? Acabou porque não tiveram cuidado, não tiveram zelo com o clube. O clube acabou. Então tá aí, lá o campo deles lá em Mesquita, né? A sede lá na Tijuca, que ninguém vai lá, ninguém sabe quem é o presidente, ninguém sabe. Você não encontra um americano na rua, o Vasco está indo pelo mesmo processo. E nós vascaínos não podemos deixar. Tá bom, galera? Grande abraço aí e saudações vascaínas.